Ricardo Mendes ajustou o nó da gravata italiana enquanto caminhava em direção à mesa do café da manhã, em sua cobertura na Avenida Paulista. Como todos os dias nos últimos 15 anos, sua secretária Mariana já havia preparado tudo: jornal dobrado, tablet com as notícias financeiras, vitaminas organizadas num pequeno prato de porcelana e, claro, sua xícara de café colombiano fumegante. Aos 45 anos, Ricardo era dono de um dos maiores impérios imobiliários do Brasil. A Mendes Holdings construía shopping centers, condomínios de luxo e complexos empresariais em todo o país. Sua rotina era mecânica, precisa, sem espaço para imprevistos. Acordava às 5h30, exercitava-se por 1 hora, tomava banho, vestia-se e descia para o café exatamente às 7h15. Naquele dia de terça-feira, 15 de março, tudo parecia normal. Mariana, sua secretária há 10 anos, cumprimentou-o com o sorriso profissional de sempre. Bom dia, Sr. Mendes. O café está no ponto, como o senhor gosta. Ricardo assentiu sem olhar para ela, concentrado nas manchetes do jornal. A Bolsa de Valores estava instável. Seus concorrentes perdiam contratos e ele ganhava cada vez mais dinheiro. Pegou a xícara de porcelana branca com detalhes dourados, a mesma que usava há anos, e a levou aos lábios. Foi nesse exato momento que uma pequena mão suja surgiu do nada e deu um tapa certeiro na xícara, fazendo o café quente se espalhar por toda sua camisa branca de grife. O que diabos! Ricardo olhou para baixo e viu uma menina de não mais que 8 anos, magra, com roupas rasgadas e sujas, cabelos desgrenhados e pés descalços. Seus olhos grandes e escuros o encaravam com uma mistura de medo e determinação. Não beba isso, moço. Tem veneno. A voz dela era aguda, mas firme. Ricardo ficou paralisado, ainda processando o que havia acontecido. Mariana correu em direção a eles, o rosto vermelho de raiva. Como essa criança entrou aqui? Segurança? Segurança? Espere, disse Ricardo levantando a mão. Algo no olhar da menina o intrigava. Como você entrou aqui, pequena? Subi pela escada de emergência. Vi aquela mulher colocando um pozinho branco no seu café. Não era açúcar, moço, era coisa ruim. Mariana riu nervosamente. Senhor Mendes, a criança está obviamente confusa. É apenas uma menina de rua tentando chamar atenção. Vou preparar outro café imediatamente. Mas Ricardo não tirava os olhos da menina. Havia algo em sua expressão que o convencia de que ela estava falando a verdade. Como você se chama? Valentina. Valentina da Silva. Moro na rua, mas não sou mentirosa. E por que me salvou? A pergunta pegou Valentina de surpresa. Ela baixou o olhar e mexeu nos pés descalços. Porque você parecia legal. E porque ninguém merece morrer envenenado. Ricardo sentiu algo estranho no peito. Fazia anos que alguém não demonstrava preocupação genuína com ele. Olhou para Mariana, que estava visivelmente nervosa. Mariana, traga um copo de água para a menina e chame a segurança para recolher essa xícara. Quero que seja analisada. Senhor Mendes, isso é ridículo. A criança está fantasiando. Faça o que eu disse. O tom de Ricardo não admitia discussão. Mariana saiu da sala com o rosto tenso, murmurou algo entre dentes. Ricardo se ajoelhou na frente de Valentina, ficando na altura dela. Valentina, você tem certeza do que viu? Tenho, sim, moço. A mulher pegou um papelzinho pequeno do bolso e derramou o pó na sua xícara. Depois, mexeu com uma colherzinha. Ela não viu que eu estava observando da janela. Da janela? Mas estamos no 20º andar. Eu subo prédios desde pequena. Minha mãe sempre dizia que eu era meio macaca. Valentina sorriu pela primeira vez, revelando alguns dentes faltando. Onde está sua mãe agora? O sorriso desapareceu. Morreu ano passado, desde então moro na rua. Ricardo sentiu um aperto no coração. Esta criança havia arriscado sua própria segurança para salvá-lo de uma possível morte e não tinha ninguém no mundo. Mariana voltou com um copo de água e o rosto ainda mais sério. A segurança está a caminho e já liguei para o laboratório. Vão buscar a xícara para análise. Obrigado, Mariana. Pode se retirar. Preciso conversar com Valentina em particular. Mas, senhor, pode se retirar.
Quando ficaram sozinhos, Ricardo se sentou no chão, algo que nunca havia feito em sua cobertura de 3 milhões de reais. Valentina, se o que você está dizendo for verdade, você salvou minha vida. E se for mentira? Então você é a melhor atriz mirim que já conheci. Ela riu, um som cristalino que ecoou pela sala luxuosa. Moço, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que aquela mulher quer te matar? Ricardo ficou pensativo. Mariana trabalhava para ele há 10 anos. Conhecia todos os seus negócios, tinha acesso às suas contas, sabia de suas rotinas íntimas. Se quisesse matá-lo, teria motivos financeiros. Não sei, Valentina, mas vamos descobrir. Naquele momento, 2 seguranças entraram na sala, seguidos por um homem de jaleco branco. Senhor Mendes, viemos buscar a xícara para análise, disse o técnico do laboratório. Perfeito. Quero o resultado o mais rápido possível. Depois que recolheram a evidência, Ricardo se dirigiu aos seguranças. Quero que acompanhem a senhorita Mariana discretamente. Não deixem que ela saia do prédio até eu autorizar. Sim, senhor. Quando ficaram sozinhos novamente, Ricardo olhou para Valentina, que observava tudo com curiosidade. Você está com fome? Sempre, respondeu ela honestamente. Ricardo ligou para o restaurante japonês mais caro da cidade e pediu que entregassem o melhor que tinham. Enquanto esperavam, Valentina explorava a cobertura com os olhos arregalados. Moço, você mora sozinho neste palácio todo? Moro, e me chamo Ricardo. Seu Ricardo, o senhor não se sente sozinho? A pergunta o pegou desprevenido. Fazia anos que ninguém perguntava sobre seus sentimentos. Às vezes, admitiu. Eu também fico sozinha, mas tenho os cachorros da rua para fazer companhia. O senhor tem cachorros? Não tenho animais, nem amigos. Ricardo parou para pensar. Tinha sócios, funcionários, conhecidos, mas amigos de verdade. Não conseguiu lembrar de nenhum. Não muitos. Então somos parecidos. Eu também não tenho muitos amigos. Os outros meninos de rua às vezes são maldosos comigo porque sou pequena. O coração de Ricardo se apertou mais uma vez. Esta menina vivia numa realidade brutal que ele jamais havia imaginado. A comida chegou e Valentina comeu como se não visse comida há dias. Provavelmente era verdade. Ricardo a observava em silêncio, impressionado com sua educação natural apesar das circunstâncias. Valentina, me conte como é viver na rua. Ela parou de comer e o olhou seriamente. É difícil, seu Ricardo. Sempre tem que ficar esperto porque tem gente má. Tem que procurar comida no lixo, tem que se esconder da chuva, tem que correr da polícia às vezes. E você faz tudo isso sozinha? Faço. Minha mãe me ensinou a ser forte antes de morrer. Do que sua mãe morreu? Doença. Não tinha dinheiro para médico. Ricardo sentiu uma culpa estranha. Ele tinha dinheiro suficiente para pagar tratamentos médicos para milhares de pessoas, mas nunca havia pensado nisso. O telefone tocou. Era o laboratório. Senhor Mendes, o resultado está pronto. Confirmo que havia arsênico na amostra de café. Uma dose letal. Ricardo ficou pálido. Valentina realmente havia salvado sua vida. Obrigado pelo serviço rápido. Desligou e olhou para Valentina, que o observava preocupada. Era veneno mesmo, não era? Era sim. Você salvou minha vida. E agora, vai prender aquela mulher? Vou, mas primeiro preciso entender por quê. Ricardo ligou para seu advogado e pediu que viesse imediatamente. Depois chamou a polícia. Mariana seria presa, mas ele queria respostas primeiro. Valentina, você gostaria de tomar um banho e vestir roupas limpas? Os olhos dela brilharam. Posso mesmo? Claro. Esta é sua casa agora. As palavras saíram naturalmente, como se ele já houvesse tomado a decisão sem perceber. Enquanto Valentina tomava banho no banheiro de mármore que era maior que muitas casas, Ricardo refletia sobre como sua vida havia mudado em questão de horas. Uma criança de rua havia salvado sua vida, e de alguma forma ele sentia que ela estava salvando muito mais que isso. Sua empregada trouxe roupas que havia comprado rapidamente numa loja infantil próxima. Quando Valentina saiu do banho, Ricardo mal a reconheceu. Limpa e bem vestida,
Ela era uma criança linda, com cabelos castanhos brilhantes e aqueles olhos escuros que pareciam ver a alma das pessoas. Como me vejo, seu Ricardo? Linda, muito linda. Ela corou e sorriu timidamente. Naquele momento, a campainha tocou. Era a polícia, seguida pelo advogado de Ricardo. Era hora de confrontar Mariana. Façamos uma brincadeira para quem lê os comentários. Escreva a palavra coragem na seção de comentários. Só quem chegou até aqui entenderá. Continuemos com a história. A sala de reuniões da Mendes Holdings nunca havia presenciado uma cena como aquela. De um lado, Ricardo sentado ao lado de Valentina, que usava um vestido azul novo e segurava sua mão pequena na dele. Do outro, Mariana algemada entre dois policiais, o rosto uma máscara de raiva e frustração. Na cabeceira da mesa, o delegado Oliveira revisava os documentos. Senhora Mariana Souza, começou o delegado. A senhora está sendo acusada de tentativa de homicídio. O laboratório confirmou a presença de arsênico na xícara do senhor Mendes. A pergunta é, por quê? Mariana levantou o queixo desafiadoramente. Não sei do que estão falando. Mariana, disse Ricardo com voz cansada, trabalhamos juntos por 10 anos. Sempre te tratei com respeito, paguei bem, dei bônus no Natal. Por que tentar me matar? Respeito? Mariana riu amargamente. Você nem sabia que eu existia. Para você, eu era só mais um móvel no escritório. Isso não é verdade e você sabe. Não é? Quantas vezes você perguntou como eu estava? Quantas vezes notou quando eu trabalhava até tarde? Quantas vezes lembrou do meu aniversário? Ricardo ficou calado. Era verdade. Mariana sempre fora eficiente e invisível. Mas mesmo assim, continuou ela, não foi por isso que decidi matá-lo. Então foi por quê? Perguntou o delegado. Dinheiro, muito dinheiro. Mariana abriu a bolsa e tirou um envelope grosso. Recebi 500 mil reais para fazer isso, e receberia mais 500 mil quando estivesse morto. Quem pagou? Perguntou Ricardo, embora já suspeitasse da resposta. Seu primo, Eduardo Mendes. Ricardo fechou os olhos. Eduardo sempre tivera ciúmes de seu sucesso. Era o único herdeiro direto se algo acontecesse com Ricardo, já que ele não tinha filhos nem esposa. Eduardo prometeu que me faria sócia da empresa quando assumisse o controle, continuou Mariana. Disse que você nunca me valorizou, mas que ele sim. E você acreditou nele? Era minha única chance de sair da vida medíocre. Cansei de ser invisível. Valentina, que havia observado tudo em silêncio, de repente falou. A senhora é malvada. O seu Ricardo é bom. Mariana olhou para a menina com desprezo. E quem é essa fedida? Cuidado com o que fala, disse Ricardo com voz perigosa. Essa fedida salvou minha vida e tem mais educação que você. O delegado fez anotações e se levantou. Senhor Mendes, vamos precisar de seu depoimento completo. E da menina também, já que ela é a principal testemunha. Claro, mas quero proteção para Valentina. Se Eduardo está por trás disso, pode tentar machucar ela também. Já providenciei escolta. Depois que a polícia saiu levando Mariana, Ricardo e Valentina ficaram sozinhos na sala. Seu Ricardo, o senhor está triste? Um pouco. É difícil descobrir que pessoas em quem você confiava queriam te matar. Mas agora o senhor sabe quem são os maus, e pode ficar longe deles. A simplicidade da lógica de Valentina o fez sorrir. Você tem razão. E sabe de uma coisa? Acho que você me salvou de mais coisas do que só o veneno. Como assim? Você me fez perceber que minha vida estava vazia, que eu não tinha ninguém de verdade ao meu lado. Valentina ficou séria. Agora tem a mim. E você tem a mim. Naquela tarde, Ricardo cancelou todas as reuniões e levou Valentina para conhecer São Paulo. Não os pontos turísticos famosos, mas os lugares que ela conhecia. As ruas do centro onde dormia, as praças onde brincava, as padarias onde às vezes conseguia comida. Foi um choque para Ricardo ver a realidade da cidade onde vivia. Crianças pedindo esmolas, famílias inteiras morando debaixo de viadutos, pessoas revolvendo lixo em busca de comida ou materiais recicláveis. Seu Ricardo, o senhor está chorando?
Ele tocou o rosto e se surpreendeu ao sentir as lágrimas. Não sabia que existia tanta gente sofrendo na minha cidade. Existe muito mais do que isso, mas a maioria das pessoas ricas não vê. Por que você me salvou, Valentina? Eu sou uma dessas pessoas ricas que não veem. Ela parou de caminhar e o olhou nos olhos. Porque quando eu estava na janela observando, vi que o senhor tratou uma funcionária com educação. Não gritou, não foi grosso. Minha mãe sempre dizia que a gente conhece o caráter de uma pessoa pela forma como ela trata quem não pode fazer nada por ela. Ricardo se ajoelhou ali mesmo na calçada movimentada e abraçou Valentina. Sua mãe era uma mulher sábia. Era sim, e ela ia gostar do senhor. Naquela noite, Ricardo preparou o quarto de hóspedes para Valentina. Comprou brinquedos, livros, roupas. Mas quando foi dar boa noite para ela, encontrou-a sentada na cama chorando silenciosamente. O que foi, pequena? Tenho medo de acordar e descobrir que foi tudo um sonho, que ainda estou na rua. Ricardo sentou-se na cama ao lado dela. Não foi sonho, e você não vai voltar para a rua nunca mais. Eu prometo. Mesmo se eu fizer algo errado? Mesmo se fizer algo errado, esta é sua casa agora. Para sempre. Para sempre. Valentina se aninharam seus braços e adormeceu. Ricardo ficou ali por horas, observando-a dormir, entendendo pela primeira vez na vida o que significava amar alguém incondicionalmente. Nos dias seguintes, a vida de Ricardo mudou completamente. Acordava mais cedo para preparar café da manhã para Valentina. Levava-a à escola particular mais próxima, onde a matriculou. Buscava-a no final da tarde e jantavam juntos todas as noites. Eduardo foi preso 3 dias depois. A polícia encontrou mensagens entre ele e Mariana, planejando o assassinato. Além disso, descobriram que Eduardo vinha desviando dinheiro da empresa há anos. Seu Ricardo, disse Valentina uma noite enquanto faziam a lição de casa juntos, o senhor é feliz agora? Mais feliz do que já fui na vida toda. E você? Também, mas tem uma coisa que me deixa triste. O que é? Todos os outros meninos que ainda estão na rua. Eles não tiveram a sorte de salvar a vida de um homem rico. Ricardo parou de escrever e olhou para ela. Mais uma vez a sabedoria daquela criança o surpreendia. O que você acha que deveríamos fazer? Não sei. Sou só uma criança. Você é a criança mais inteligente que conheci. Sua opinião vale muito para mim. Valentina ficou pensativa por um momento. Talvez a gente pudesse ajudar de algum jeito. Construir um lugar para eles dormirem, um lugar seguro. Ricardo sorriu. Sabe de uma coisa? Acho que você está certa. Na semana seguinte, Ricardo começou a destinar parte de sua fortuna para construir um abrigo para crianças de rua. Não seria apenas um lugar para dormir, mas uma casa com escola, refeitório, área de lazer e acompanhamento psicológico. Valentina participou de todo o processo de planejamento. Sua experiência nas ruas era valiosa para entender as necessidades reais das crianças. Tem que ter uma sala onde elas possam guardar suas coisas especiais, dizia ela. Mesmo sendo pouco, todo mundo tem algo que é importante. Como o quê? Perguntava Ricardo. Uma foto, um brinquedo quebrado, uma carta. Coisas que lembram de quando a vida era boa. 6 meses depois, o Lar Valentina foi inaugurado. O nome havia sido ideia de Ricardo, que queria homenagear a menina que mudou sua vida. Pausa. Façamos outra brincadeira para quem só revisa a caixa de comentários. Escrevam a palavra transformação. Os que chegaram até aqui entenderão a piada. Continuemos com a história. A inauguração do Lar Valentina foi um evento que Ricardo jamais imaginara organizar. Ao invés dos ternos caros e conversas sobre negócios que costumavam marcar seus eventos corporativos, ali havia crianças correndo pelos jardins, risos ecoando pelos corredores e um senso de comunidade que ele nunca havia experimentado. Valentina, agora com 9 anos e mais confiante, cortou a fita inaugural ao lado de Ricardo. Ela usava um vestido branco simples e tinha um sorriso que iluminava toda a sua face. Seu Ricardo, sussurrou ela, enquanto as câmeras clicavam. Acha que minha mãe estaria orgulhosa? Tenho certeza que estaria. Você salvou não só minha vida,
mas a vida de muitas crianças. O abrigo tinha capacidade para 100 crianças e em menos de 2 semanas estava lotado. Ricardo visitava diariamente, sempre acompanhado de Valentina, que se tornara a ponte natural entre ele e as outras crianças. Era fascinante observar como Valentina se relacionava com os novos moradores. Ela entendia o medo, a desconfiança, a dificuldade de aceitar cuidados sem esperar algo em troca. Muitas vezes, Ricardo a encontrava conversando pacientemente com alguma criança que chorava ou que se recusava a tomar banho. Por que você perdeu tanto tempo explicando para o João que o banho não ia machucá-lo? Perguntou Ricardo uma tarde. Porque quando a gente vive na rua, a gente aprende que tudo tem um preço. Ele tinha medo de que depois do banho, alguém fosse pedir algo em troca que ele não pudesse dar. E agora ele entendeu? Acho que sim. Expliquei que algumas pessoas ajudam porque querem ajudar, não porque querem alguma coisa. 3 meses após a inauguração, Ricardo percebeu que algo havia mudado em sua empresa. Seus funcionários o tratavam de forma diferente. Não apenas como um chefe milionário, mas como uma pessoa real. Senhor Mendes, disse Roberto, seu novo assistente pessoal, os números de produtividade aumentaram 20% desde que o senhor começou o projeto social. Por quê? Acho que as pessoas se sentem mais motivadas trabalhando para alguém que se importa com outros além de si mesmo. Naquela noite, durante o jantar, Ricardo contou sobre a conversa para Valentina. Não entendo por que eles ficaram surpresos, disse ela. Sempre foi óbvio que o senhor era uma pessoa boa. Era óbvio para uma menina de rua, mas não para executivos. Talvez porque eu prestava atenção nas coisas importantes. Como o quê? Como o senhor não gritou comigo quando derrubei o café? Como me ofereceu comida sem pedir nada em troca? Como chorou quando viu as outras crianças sofrendo? Ricardo suspirou. Você enxerga coisas que os adultos perderam a capacidade de ver. Não perdi porque ainda tenho o coração da minha mãe. 6 meses depois, Valentina fez uma pergunta que pegou Ricardo desprevenido. Seu Ricardo, o senhor gostaria de ser meu pai de verdade? Eles estavam no parque próximo ao abrigo, observando as crianças brincarem. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Não porque estava pensando na resposta, mas porque estava tentando conter a emoção. Mais do que qualquer coisa no mundo, respondeu finalmente. Então podemos fazer os papéis? Você tem certeza? Ser minha filha significa que nunca mais vamos nos separar. Tenho certeza. O senhor já é meu pai no coração. Agora, quero que seja nos papéis também. O processo de adoção levou 4 meses. Durante esse tempo, Ricardo e Valentina frequentaram sessões com psicólogos, assistentes sociais e juízes. Todos ficaram impressionados com a relação genuína entre eles. É raro ver um vínculo tão forte se formar tão rapidamente, comentou a doutora Silva, a psicóloga responsável pelo caso. Vocês se completam de uma forma muito especial. O dia da adoção oficial foi o mais emocionante da vida de Ricardo. Ele usou o mesmo terno azul que vestira no dia em que conheceu Valentina, mas desta vez a gravata era rosa, escolhida por ela. Ricardo Mendes, disse a juíza, você aceita Valentina da Silva como sua filha legítima, assumindo todas as responsabilidades legais e morais dessa decisão? Aceito, respondeu ele com voz firme. Valentina da Silva, você aceita Ricardo Mendes como seu pai, entendendo que isso significa que vocês são família para sempre? Aceito, gritou Valentina, fazendo toda a sala rir. Então, pela autoridade que me confere a lei, declaro a adoção válida e oficial. Valentina, você agora é Valentina Mendes. Ricardo abraçou sua filha e chorou sem se envergonhar. Era a primeira vez em décadas que suas lágrimas eram de pura alegria. Naquela noite, celebraram com um jantar especial em casa. Valentina havia pedido pizza e sorvete, uma combinação que fez Ricardo torcer o nariz no início, mas que acabou achando deliciosa. Pai, disse Valentina, e aquela palavra soou como música nos ouvidos de Ricardo. Posso fazer uma pergunta séria? Claro, filha. O senhor acha que eu salvei sua vida ou o senhor salvou a minha?
Ricardo pensou por um momento. Acho que nos salvamos mutuamente. Você me ensinou a viver de verdade, e eu te dei a segurança que você precisava. Então fomos sortudos. Fomos, muito sortudos. 2 anos depois, o Lar Valentina havia se tornado referência nacional no cuidado de crianças em situação de rua. Ricardo havia aberto mais 3 unidades em outras cidades e planejava expandir para 10 até o final do ano. Valentina, agora com 11 anos, estudava numa das melhores escolas particulares de São Paulo. Mas todas as tardes ia ao abrigo ajudar as crianças mais novas. Ela havia se tornado uma espécie de embaixadora do projeto, falando em conferências e entrevistas sobre a importância de cuidar das crianças vulneráveis. Pai, disse ela uma noite, tenho uma ideia. Fale. E se a gente criasse um programa onde pessoas ricas adotassem crianças como o senhor me adotou? Você acha que outras pessoas fariam isso? Acho que sim. Muita gente rica deve ser sozinha como o senhor era, e muita criança precisa de família. Ricardo sorriu. Sua filha continuava a surpreendê-lo com sua sabedoria. Sabe de uma coisa? Vamos conversar com nossa equipe amanhã mesmo. O programa Família foi lançado 6 meses depois. A ideia era conectar pessoas sem filhos que desejavam adotar com crianças do abrigo, que estavam prontas para integrar uma família. O primeiro encontro foi organizado num sábado de manhã no Lar Valentina. Ricardo e Valentina receberam 15 casais e 40 pessoas solteiras interessadas em adoção. Bom dia a todos, começou Ricardo. Há 3 anos eu era um homem rico, mas completamente vazio. Achava que sucesso se media apenas em dinheiro. Até que uma menina de 8 anos salvou minha vida de uma forma que vai muito além de me proteger de um café envenenado. Valentina se levantou ao lado do pai. Eu vivia na rua e não tinha ninguém. Quando salvei meu pai, não sabia que estava salvando minha própria vida também. Hoje, quero ajudar outras crianças a encontrarem suas famílias. O evento foi um sucesso. 23 crianças foram encaminhadas para processos de adoção naquele primeiro dia. 1 ano depois, Ricardo e Valentina receberam um convite para falar no Congresso Nacional sobre políticas públicas para crianças em situação de rua. Pai, está nervoso? Perguntou Valentina enquanto se preparavam nos bastidores. Um pouco. E você? Não. A verdade não deixa a gente nervoso. Eles subiram ao púlpito juntos. Ricardo começou apresentando os números. Quantas crianças haviam sido retiradas das ruas, quantas foram adotadas, quanto havia sido investido no projeto. Depois foi a vez de Valentina. Senhores deputados e senhoras deputadas, começou ela com voz clara e firme. Meu nome é Valentina Mendes. Há 4 anos eu vivia na rua. Hoje estou aqui falando com vocês porque um homem decidiu que minha vida valia mais do que seu dinheiro. O plenário ficou em silêncio absoluto. Mas eu não estou aqui para contar minha história. Estou aqui para falar das milhares de crianças que ainda dormem na rua hoje à noite. Crianças que têm sonhos, que têm talentos, que têm amor para dar, mas que não têm oportunidades. Valentina olhou diretamente para as câmeras de televisão. Cada criança que vocês salvarem pode salvar outras crianças no futuro. Como eu salvei meu pai, e ele me salvou. Não é só sobre dar casa e comida, é sobre dar esperança. Quando terminou, o plenário inteiro se levantou em aplausos. Várias deputadas estavam chorando. Naquela noite, no hotel em Brasília, Ricardo abraçou Valentina. Estou muito orgulhoso de você. E eu do senhor, pai. Nós fizemos algo bom juntos. Fizemos, e vamos continuar fazendo. 5 anos depois daquele fatídico dia do café envenenado, Ricardo estava em seu escritório revisando os relatórios do trimestre, quando Valentina, agora com 13 anos e uma adolescente determinada, entrou correndo. Pai, precisa ver isso. Ela ligou a televisão e sintonizou o canal de notícias. A manchete dizia: empresário Eduardo Mendes é liberado da prisão por bom comportamento. Ricardo sentiu um frio na barriga. Eduardo havia cumprido apenas 5 anos de uma sentença de 15 anos por tentativa de homicídio e corrupção. Pai, ele pode tentar fazer mal para nós de novo? Não vou deixar, disse Ricardo abraçando-a. Vou contratar segurança para nós e para o abrigo. Mas pai,
Isso não é viver com liberdade. Ricardo olhou para sua filha. Mesmo aos 13 anos, ela continuava a ver as coisas com uma clareza que o impressionava. Tem razão. Não podemos viver com medo. Naquela mesma semana, Eduardo apareceu no escritório da Mendes Holdings. Tinha 50 anos agora, cabelos grisalhos e uma expressão amarga no rosto. Primo querido, disse Eduardo com sarcasmo quando entrou na sala de Ricardo. Vejo que você prosperou na minha ausência. Eduardo, o que você quer? Quero o que sempre foi meu por direito. Metade da empresa. Você tentou me matar. E fracassei graças a uma fedida de rua. Mas cumpri minha pena, agora quero recomeçar. Ricardo se levantou da cadeira. Você não vai ter um centavo meu. E se chegar perto de minha filha, chamo a polícia. Sua filha? Eduardo riu. Você quer dizer sua mascote? Aquela mendiga que você recolheu da sarjeta? Saia do meu escritório antes que eu faça algo de que possa me arrepender. Eduardo se dirigiu à porta, mas antes de sair se virou. Isso não acabou, Ricardo. Você me deve 5 anos da minha vida. Naquela noite, Ricardo contou tudo para Valentina durante o jantar. Pai, tem uma coisa que nunca te contei sobre aquele dia. O quê? Eu não estava na rua por acaso quando vi a secretária colocando veneno no seu café. Eu estava seguindo ela há 3 dias. Ricardo quase engasgou com a comida. Como assim? Eu morava numa caixa de papelão do lado do seu prédio há quase 1 mês. Via você saindo e entrando todos os dias. E vi que ela sempre chegava muito cedo e ficava muito tarde. Por que estava me observando? Valentina corou. Porque você foi a primeira pessoa rica que vi que cumprimentava o porteiro, que agradecia ao motorista, que não pisava nas pessoas como se elas fossem invisíveis. E por que seguiu Mariana? Porque um dia a vi conversando com um homem num café. Eles pareciam estar tramando algo. A voz dela estava diferente, nervosa. Minha mãe sempre dizia que quando os adultos sussurram e olham para os lados, é porque estão planejando maldade. Ricardo ficou impressionado. Você era uma criança de 8 anos fazendo trabalho de detetive. Era uma criança de rua. A gente aprende a perceber perigo. E o homem que você viu com Mariana, como era? Mais velho, cabelo meio grisalho, roupas caras. Parecia com você, mas com cara de maldoso. Eduardo. É ele que saiu da prisão? É. Valentina ficou pensativa por um momento. Pai, acho que ele vai tentar de novo. Não vou deixar. Mas e se ele não tentar te matar dessa vez? E se tentar destruir nossa família de outro jeito? Ricardo sentiu um arrepio. Valentina estava certa. Eduardo era inteligente e vingativo. Da próxima vez não seria tão direto. Na semana seguinte começaram os problemas. Primeiro, foram reportagens difamatórias em revistas de fofoca sugerindo que Ricardo adotara Valentina apenas para melhorar sua imagem pública. Depois, uma investigação fiscal surgiu do nada, questionando os gastos do lar Valentina. É ele, disse Valentina uma noite, encontrando Ricardo no escritório dele em casa, cercado de papéis legais. Ele está tentando destruir nossa reputação. Provavelmente, mas não temos como provar. Pai, posso fazer uma pergunta? Sempre. Se tivesse que escolher entre me manter segura e continuar ajudando as crianças do abrigo, o que escolheria? A pergunta pegou Ricardo desprevenido. Por que está perguntando isso? Porque acho que ele vai nos forçar a fazer essa escolha. 2 dias depois, a intuição de Valentina se confirmou. Eduardo apareceu na escola dela. Valentina estava saindo da aula de matemática quando o viu encostado num carro preto do outro lado da rua. Ela não correu nem gritou. Em vez disso, caminhou calmamente até a secretaria da escola. Dona Carmen, tem um homem suspeito do outro lado da rua. Pode ligar para meu pai? A secretária olhou pela janela e imediatamente acionou a segurança da escola e ligou para Ricardo. Ricardo chegou em 10 minutos, acompanhado de 2 seguranças. Eduardo já havia ido embora, mas deixara um bilhete com Valentina. Diga a seu pai que as crianças do abrigo podem não estar seguras se ele não for razoável. Naquela noite, Ricardo tomou uma decisão difícil. Contratou segurança 24 horas para Valentina e para o abrigo. Também instalou câmeras de segurança em toda a propriedade. Pai, isso não pode continuar, disse Valentina.
As crianças do abrigo estão com medo e eu não quero viver como prisioneira. Não sei o que mais fazer. Não posso deixar que ele machuque você ou as outras crianças. Então, vamos parar de reagir e começar a agir. O que você quer dizer? Vamos investigar ele. Se conseguirmos provar que está nos ameaçando, ele volta para a prisão. Ricardo sorriu apesar da tensão. Minha filha de 13 anos quer virar detetive. Não é a primeira vez que faço isso. Eles contrataram um investigador particular, mas Valentina insistiu em ajudar. Sua experiência nas ruas lhe dava uma perspectiva única sobre como seguir pessoas sem ser notada. Pai, descobri onde Eduardo está morando, disse Valentina uma tarde chegando em casa da escola. Como? Segui o motorista dele até um condomínio na Vila Olimpia. Anotei a placa do carro e pedi para nossa equipe de segurança verificar. Valentina, isso é perigoso. Não quero que você... Pai, sou sua filha. Herdei sua inteligência e a esperteza da rua da minha mãe biológica. Deixe-me ajudar. O investigador particular confirmou as descobertas de Valentina e encontrou algo mais. Eduardo estava gastando muito mais dinheiro do que deveria ter após 5 anos na prisão. Ele tem uma conta nas Ilhas Cayman com 2 milhões de dólares, reportou o investigador. Dinheiro que não pode ser explicado por fontes legais. Como conseguiu isso na prisão? Provavelmente estava sendo financiado por alguém. Alguém que queria que ele saísse e continuasse causando problemas para o senhor. Naquela noite, durante o jantar, Valentina fez uma pergunta crucial. Pai, quem mais se beneficiaria se alguma coisa acontecesse com você e comigo? Ricardo pensou. Bem, se algo acontecesse comigo, a empresa passaria para um consórcio de acionistas. E se algo acontecesse com você... Ele parou, o rosto ficando pálido. O que, pai? O Lar Valentina e todos os projetos sociais seriam dissolvidos. O dinheiro voltaria para a empresa. E quem controla a empresa se você não estiver mais aqui? O Conselho de Acionistas, presidido por... Por quem? Por Marcos Aguiar, meu ex-sócio. Valentina assentiu, como se tivesse resolvido um quebra-cabeças. Então não é só Eduardo. Ele está sendo usado por esse Marcos. Mas por que Marcos faria isso? Ele já é rico. Pai, às vezes não é só sobre dinheiro, é sobre poder. E você se tornou muito popular por causa dos projetos sociais. Isso incomoda pessoas que não querem que os ricos sejam vistos como responsáveis socialmente. Ricardo ficou impressionado mais uma vez com a maturidade de sua filha. O que você sugere que façamos? Vamos dar uma chance para eles se entregarem sozinhos. No dia seguinte, Ricardo organizou uma reunião do conselho da empresa. Todos os acionistas principais estavam presentes, incluindo Marcos Aguiar. Senhores, começou Ricardo, trouxe vocês aqui para falar sobre o futuro da Mendes Holdings. Marcos se endireitou na cadeira. Que tipo de futuro? Estou pensando em vender minha parte majoritária e me dedicar completamente aos projetos sociais. O silêncio na sala foi absoluto. Marcos tentou esconder um sorriso. É uma decisão muito drástica, Ricardo, tem certeza? Não completamente. Por isso quero dar essa notícia primeiro para vocês, meus parceiros de tanto tempo. Após a reunião, Ricardo e Valentina se esconderam numa sala adjacente equipada com equipamentos de gravação. Em 15 minutos, Marcos ligou para alguém. É ele. Sim, Ricardo está pensando em vender. Não, não precisamos mais do Eduardo. Suspenda os pagamentos para ele. Era tudo o que precisavam. Na semana seguinte, Marcos foi preso por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Eduardo foi preso novamente por violação da condicional e ameaças. Pai, disse Valentina naquela noite, acha que acabou de verdade dessa vez? Acho que sim. E sabe de uma coisa? Acho que vou vender minha parte da empresa mesmo. Sério? Sério. Quero me dedicar completamente a ajudar crianças e quero viajar pelo mundo com você, construindo abrigos em outros países. Os olhos de Valentina brilharam. Podemos fazer isso? Podemos fazer qualquer coisa, filha. Somos uma equipe imbatível. 10 anos depois. Valentina, agora com 23 anos e formada em psicologia infantil, estava no palco do Centro de Convenções de Genebra, na Suíça,
discursando para representantes de 150 países sobre direitos das crianças. Meu nome é Valentina Mendes, começou ela em inglês fluente. Há 15 anos, eu era uma criança de rua em São Paulo, Brasil. Hoje, represento uma rede internacional de abrigos que já acolheu mais de 50 mil crianças em situação de vulnerabilidade. Na plateia, Ricardo assistia com lágrimas nos olhos. Sua filha havia se tornado uma líder global na proteção infantil. Mas não estou aqui para falar do passado, continuou Valentina. Estou aqui para falar do futuro de milhões de crianças que ainda precisam da nossa ajuda. Ela clicou um controle remoto e uma imagem apareceu na tela atrás dela. Era uma foto dela aos 8 anos, suja e descalça, ao lado de uma foto atual. A diferença entre essas duas Valentinas não foi sorte. Foi a decisão de um homem de abrir seu coração e sua casa para uma criança que ele nem conhecia. Foi a decisão de uma sociedade de investir em projetos sociais. Foi a decisão de todos nós de acreditar que toda criança merece uma chance. O auditório inteiro se levantou em aplausos. Após o discurso, Valentina encontrou Ricardo no saguão. Pai, obrigada por me dar a chance de chegar até aqui. Obrigado por me dar a chance de me tornar a pessoa que eu deveria ter sido desde sempre. Sabe o que estou pensando? O quê? Que talvez seja a hora de ampliarmos nosso trabalho. E se criássemos um programa global de microcrédito para famílias vulneráveis, para que os pais possam cuidar de seus próprios filhos em casa? Ricardo sorriu. Depois de 15 anos, Valentina continuava a surpreendê-lo com ideias que podiam mudar o mundo. Vamos conversar com nossa equipe amanhã mesmo. Enquanto caminhavam pelo saguão do centro de convenções, Ricardo pensou em como uma pequena mão suja que derrubou uma xícara de café havia mudado não apenas sua vida, mas a vida de milhares de crianças ao redor do mundo. Pai, disse Valentina de repente, ainda acha que eu salvei sua vida naquele dia? Todos os dias, respondeu ele. Saia continua salvando. Como? Me lembrando do que realmente importa, me mostrando que o sucesso não se mede em dinheiro, mas em vidas transformadas. Eles pararam na frente de uma vitrine que exibia uma manchete de jornal. Rede Internacional Lar Valentina anuncia a meta de ajudar 1 milhão de crianças nos próximos 5 anos. Acha que conseguimos? Perguntou Valentina. Com você liderando? Tenho certeza que conseguimos. E muito mais. Naquela noite, no hotel, Ricardo abriu seu laptop e começou a escrever em seu diário, um hábito que desenvolvera anos atrás. 15 de março de 2023. Hoje, minha filha falou para o mundo inteiro sobre esperança. E eu me lembrei de que há 15 anos, eu era um homem que achava que sucesso era morrer sozinho numa cobertura de luxo. Uma menina de 8 anos me ensinou que sucesso é adormecer todos os dias, sabendo que você fez a diferença na vida de alguém. Amanhã começamos a planejar nosso próximo projeto. Não sei onde vamos chegar, mas sei que vamos juntos, e isso faz toda a diferença. Enquanto isso, no quarto ao lado, Valentina estava numa videoconferência com a equipe do Brasil, planejando a construção de mais 5 abrigos no Nordeste. Gente, disse ela para a câmera, lembram do que sempre falamos. Cada criança que salvamos hoje pode salvar outras crianças amanhã. Não estamos só construindo abrigos, estamos construindo um futuro melhor. Quando desligou o computador, Valentina olhou pela janela do hotel. Genebra brilhava na noite europeia, mas seus pensamentos estavam em São Paulo, nas ruas onde havia crescido, nas crianças que ainda dormiam ao relento. Mãe, sussurrou para a foto que sempre carregava consigo. Espero que esteja orgulhosa. Conseguimos transformar nossa dor em amor por outras crianças. E em algum lugar entre o passado de uma menina de rua e o futuro de uma líder global, estava a prova de que, às vezes, o maior milagre é simplesmente 2 pessoas se encontrarem no momento certo, prontas para mudarem a vida uma da outra para sempre. Fim. Obrigado por assistir este vídeo. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de dar like, se inscrever no canal e deixar um comentário contando seu nome e de qual cidade nos ouve. Fico feliz em te ter aqui comigo. Um grande abraço e até a próxima.